Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao encontro 557, um encontro que acontece todas as quartas-feiras às 5h57 da manhã, para eu poder te ajudar a você se resgatar, se reconectar com você mesma. Então, esse é o primeiro episódio, nosso primeiro encontro dessa série que se inicia hoje, e eu tô muito feliz de estar aqui, tô feliz que você esteja aqui se propondo a buscar essa reconexão com você, porque não tem como a gente viver com propósito, com realização, com bem-estar, se você não estiver conectada com você mesma. E aí, talvez você esteja aí se questionando, né? Mas o que que realmente quer dizer eu estar conectada comigo mesmo? O que que me impede muitas vezes de sentir essa realização, de sentir que a minha vida tem sentido, tem propósito, de sentir esse bem-estar? Eu tenho muitas vezes muita coisa, eu deveria estar feliz, mas às vezes eu não tô. E esse é o tópico da aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O nosso encontro hoje vai falar justamente sobre a crise, como muitas vezes a crise é um chamado para você voltar a se reconectar, um chamado de retorno. Só que, né, muitas vezes a gente não vê isso dessa maneira. A gente não consegue enxergar isso por trás dos momentos difíceis que a gente está vivendo. Então, se apesar de você ter um bom trabalho, ter um bom relacionamento, ter filhos maravilhosos, ter aonde morar, ter muitas condições que são muitas vezes um privilégio e que você até considera que você deveria agradecer, e se apesar disso você ainda sente que você tá desconectada, que você tá muitas vezes desmotivada, frustrada, sem vontade de viver, né? Sentindo quadros de ansiedade, de depressão, de fadiga, ou chegando até ter já efeitos psicossomáticos no teu corpo. Tudo isso é um chamado, tudo isso quer dizer algo para você, e eu tô aqui com você hoje para a gente olhar para isso, para começarmos a fazer todas as quartas-feiras, às 5h57 da manhã, o teu momento de começar a tua jornada de se reconectar. Porque se você não fizer isso, eu sinto te dizer, mas você vai continuar nesse momento difícil, você vai continuar nesse momento de crise ou de transição, né? E às vezes isso acontece quando você não espera, quando você estava batalhando por coisas profissionalmente, pessoalmente, e algo acontece que é fora do teu controle e também te coloca nesse momento de crise. Então, avalia aí hoje. Você consegue dizer se você realmente está e há quanto tempo está no momento de transição ou de crise? O que que eu quero dizer com momento de crise e um momento de transição? Eu quero colocar um nome aqui para o que está acontecendo com você. Porque muitas vezes, mulher, a gente faz o quê? A gente fica vivendo meses e meses e meses dentro de uma situação que a gente não gosta, que não faz sentido, que nos machuca, que nos traz dor, mas a gente fica lutando contra aquilo o tempo todo e a gente não define o que está acontecendo. E eu falo com mulheres que estão vivendo isso há anos, que já inclusive normalizaram esse processo, seja ele na área que for, às vezes na saúde, às vezes no profissional, às vezes consigo mesma, às vezes no relacionamento. Então, definir e perceber que você está num momento difícil já há alguns meses ou às vezes há alguns anos é muito importante para esse processo de você se reconectar. Porque você começa a ter a dimensão do que está acontecendo com você. E eu falo isso pela minha própria história também. Porque eu vivi por muito tempo me sentindo mal, não me sentindo emocionalmente bem, frágil, vulnerável, mas eu não conseguia entender que aquilo não era um dia, 2 dias. Claro, tinha dias bons, dias não tão bons, mas se eu olhasse, fizesse um zoom out e me afastasse da situação, o que acontecia? Eu perceberia que eu estava num momento de crise,
no momento que essa crise traria uma transição. Então, qual é esse teu momento hoje? Porque o que eu quero te dizer é que essa crise é um chamado para você voltar a si mesma. Só que, peraí, Juliana, como assim? Né? Eu quero me livrar dessa crise. Sim, você quer se libertar daquilo que te traz dor, daquilo que te aprisiona, das tristezas, da ansiedade, da depressão, do relacionamento que não te faz bem, do trabalho que está sem propósito, dessa vida no piloto automático. Só que essas dores acontecem com você para que você se transforme, para que você mude, para que você evolua. E quando é que isso vai se tornar um chamado? Quando você decidir ouvir a tua dor. Enquanto você ficar negando a tua dor, ficar tentando lutar contra isso de maneira despreparada, né? Como se fosse algo simples, e você já está fazendo isso há muito tempo, o que vai acontecer? A dor vai ficar ainda mais intensa. Por quê? E às vezes você pode ter passado por isso, né? Começou, não estava legal, e daí começa a piorar, e acontece mais alguma coisa, e aí eu perco meu emprego, e daí alguma coisa de saúde. Por que isso acontece, mulher? Porque a vida tá te trazendo um chamado de voltar para você, de voltar para si. E se você não escuta, e se você não percebe, não faz esse zoom out e não percebe que você está nesse momento de crise, então você continua fazendo mais da mesma coisa, lutando, 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 sem as ferramentas corretas, sem a percepção correta, e aí o que você faz? Acaba gerando mais crise, porque o universo vai te trazer mais para ver se ele te desperta, se ele causa dor suficiente em você para que você faça alguma coisa diferente. E quando eu falo fazer alguma coisa diferente, não é um dia procurar fazer alguma coisa que você já sabe que você deveria fazer. Se você está, por exemplo, em processos de autossabotagem, que é muito comum dentro desses processos e desses momentos de crise que a gente vive, não vai ser se obrigando um dia a fazer uma coisa que vai trazer mudança. É por isso que você precisa admitir, você precisa realmente colocar as coisas numa perspectiva que te favoreça. É avaliar faz quanto tempo que eu estou assim? Faz quanto tempo que eu luto com isso, que isso me perturba ou que eu tô tendo um desafio após o outro? E será que esse é o momento que eu já cheguei no limite da minha dor? Porque quando eu chego no limite da minha dor, eu começo a buscar o caminho para retornar para mim. Então, eu entendo que esse é um chamado para eu retornar para mim. E isso só vai acontecer quando você tiver no ponto de partida, que é o quê? A honestidade com você mesma, mulher. E assim, eu não consigo trazer palavras para te dizer a importância de você ser honesta com você mesma. Eu sei que a gente normalmente quer ser positiva, a gente quer pensar coisas boas, a gente quer manifestar, a gente quer estar numa alta frequência. Só que se você está vivendo momentos difíceis, momentos de crise emocional, né, de desconexão, de estar se sentindo perdida, de estar sem clareza, de estar ruim com você mesma no trabalho, nas tuas relações, o primeiro passo que você precisa dar não é da positividade, não é da alta frequência, porque isso não é possível nesse momento com você. Se você fizer, vai ser algo falso, vai ser algo que vai negar o que você está sentindo. Então, o primeiro ponto dessa jornada de você voltar para você, mulher, é realmente ser honesta. Ser honesta em relação ao que você está sentindo. Isso não quer dizer que você vai ter que morar nessa honestidade e agora, né, se vitimizar ou ficar aí nesse lugar para sempre.
Não, é justamente para você poder sair desse lugar e se reconectar e começar a tua jornada de resgate de si mesma que você precisa ser honesta. O que quer dizer honesta, Juliana? Eu digo que eu tô sentindo, que eu não tô bem, que eu tô com ansiedade. Sim, mas eu estou dizendo uma honestidade num nível e numa camada mais profunda. Porque o que acontece? Pega aí e veja se você se identifica com isso. Eu, por exemplo, fazia o quê? Eu sentia muita dor, muita ansiedade, abandono, rejeição, mas eu deixava isso num cantinho e eu ia tentar mudar isso ou ia tentar fingir que isso não existia fazendo outras coisas e negando essa parte. É como se assim, não, isso aqui não tem tanta importância. Eu vou focar nesse outro negócio aqui. Só que tudo que eu faço quando eu não tenho essa honestidade do que eu tô sentindo aqui, tá contaminado. Então, as ações não são assertivas, elas não têm força suficiente, elas são, na verdade, um mecanismo de defesa para eu não enxergar todas essas dores que eu não estou conseguindo ser honesta. Faz sentido para você, mulher? Então, buscar entrar nesse lugar de honestidade não é algo simples. Não é algo que você consegue fazer do dia para a noite muitas vezes. Talvez por isso você esteja aí há meses, às vezes anos, num lugar desconfortável, mas que você já normalizou, que você já diz que é normal, a vida é assim mesmo. Não é assim. Quando nós estamos conectadas com nós mesmas, quando nós nos resgatamos, resgatamos a nossa autoimagem, a nossa autoestima, quando resgatamos a nossa identidade mais essencial, nós somos uma energia, uma frequência positiva de amor, de leveza, de fluidez. Então, se você não tá sentindo isso, é porque você tem um monte de resistência, de obstáculos que estão bloqueando essa passagem. Então, olhe para isso. Esse é o convite nesse encontro de hoje para você olhar para isso, aceitar e admitir isso que você está sentindo. Porque não tem como a gente fazer nada diferente se você não partir deste lugar. Porque se você não admitir, você não aceitar, você não vai dar a importância necessária para esse processo. E aí esse processo não vai ser um chamado para você se transformar, para você sair desse lugar de dor, de desconexão. Vai ser só um band-aidzinho que você vai colocar. Então, quanto mais você conseguir ser honesta, quanto mais você conseguir admitir o que você está sentindo de verdade e conseguir nomear isso, mais você tem essa força de melhora, de mudança, de transformação, de se reconectar com você e com a vida. Faz sentido isso para você? Por que isso é importante? Porque a desconexão, mulher, ela é muito silenciosa. Eu tenho certeza que você, nem eu, em nenhum momento falou assim: ai, nossa, eu estou desconectada. Não acontece muito assim. Às vezes a gente usa esse termo de maneira corriqueira quando a gente já tá no piloto automático e a gente não tá fazendo nada sobre isso. Você sente a desconexão, mas ela começa de maneira muito silenciosa. E o perigo disso, mulher, é porque ao acontecer de maneira silenciosa, o que acaba dando espaço é para que você não perceba que isso está acontecendo e você normalize esse modo de viver. Eu normalizei isso por anos. Eu vivi isso achando que isso era o normal, de achar que realmente todo mundo vive nesse lugar. E talvez ao teu redor existam muitas pessoas que também estejam desconectadas e que também não saibam e que estão vivendo essa vida hipnotizada por dores, obstáculos e resistências.
e que estão cheias de mecanismos de defesa para conseguir encarar a vida hoje. Então, faz sentido que talvez você olhe ao teu redor e ache que todo mundo está nesse lugar, porque talvez esteja. Porque quando a gente está vibrando nesse lugar de desconexão, adivinha, a gente atrai pessoas que também estão nesse lugar, que validem a nossa percepção da vida. E hoje eu vejo que é por isso que muitas vezes eu fiquei tanto tempo desconectada e vivendo completamente no piloto automático. Porque a maioria das pessoas à minha volta também estavam. Então elas me validavam, elas tinham a mesma percepção que eu, elas concordavam com tudo que eu sentia. Eu criava mecanismos de defesa de crenças que criavam um certo distanciamento disso, de me colocar na razão. Então, mulher, a gente cria todo um ambiente para se defender dessa grande desconexão que é silenciosa e muitas vezes invisível. E isso vai tirando a chance de você se reconectar, porque você vai achando normal, porque o mundo ao teu redor é normal desse jeito. Só que quando começam a vir as dores mais agudas, aí está realmente a oportunidade de você começar a perceber que não tá tudo certo, de que talvez você esteja sim no momento de crise, no momento difícil. E se você já tem diagnosticado, né, uma depressão, uma ansiedade, algum outro quadro crônico, às vezes físico, se isso já chegou no teu físico, esse é o grande sinal de que você muitas vezes está nesse lugar de viver uma vida completamente desconectada, só que você nem percebeu que chegou. Por que que você não percebeu? Porque ela tem um quê de positivo, né? A mulher que vive para todo mundo, a mulher que vai lá e é uma super mãe e super cuida dos filhos e não tem tempo para si mesma, não consegue olhar para si, vive a partir do que os filhos são, né? A mulher que se apoia totalmente no pilar profissional. Eu vivi esse lugar, aonde eu era completamente workaholic, aonde eu dava tudo nesse pilar profissional e o resto era só resto. Apesar de eu não fingir que era só resto, eu encenava muito bem. Mas quando eu não estava no meu ambiente de trabalho, eu estava pensando sobre o meu trabalho, eu estava elaborando estratégias, eu estava revivendo aquilo que eu tive no trabalho, eu estava desconectada do momento presente, eu estava terceirizando a minha vida. Eu vivia de pequenos poucos finais de semanas, quando muito, porque chegou momentos que nem isso eu conseguia. Então perceba, como é que tá o teu equilíbrio em relação à tua área profissional? Será que você está totalmente obcecada pela área profissional, pelo retorno financeiro, por ser a mãe? Será que você está se sobrecarregando como parceira numa relação? Como estão essas coisas? Porque esses pilares da tua vida, de você com você mesmo, como você age no mundo através do teu trabalho e como você se relaciona no mundo, formam essa tríade do que pode te conectar à vida e te trazer propósito, realização e bem-estar, ou pode te trazer essa desconexão que acontece inicialmente de maneira muito silenciosa, mas que se você já está aqui, é um grande sinal, um sinal maravilhoso, porque você já está percebendo que tem algo errado e já existe algo que te chama para você começar a sair deste lugar. Então, perceber isso, que você vive para os outros, que você se adapta demais, que você se entrega demais, que você é empata demais, isso denuncia essa desconexão com você mesma. E quando você está desconectada de si mesma, você está vivendo uma identidade que não é sua. É uma identidade totalmente relacional com o outro. Você está vinculada ao outro, ao trabalho, à outra pessoa, à outra relação. E isso tira
toda a tua energia, tira toda a tua possibilidade de vida, de viver, de sentir vida, de sentir clareza, de sentir propósito. Então, quando você sente cansaço, quando você sente insatisfação, quando você sente ansiedade, quando você está em quadros depressivos, tudo isso, mulher, é um alarme gritando dentro de você, pedindo atenção, pedindo para que você retorne para você. É como se você tivesse num prédio, esse prédio tivesse pegando fogo, enquanto ninguém puxar o sino, botar o alarme de incêndio, talvez todo mundo fique naquela percepção de, acho que não está acontecendo nada. Mas a tua ansiedade, o teu cansaço, a tua fadiga, a tua falta de energia, a tua falta de motivação, tudo isso é o alarme que está tocando dentro de você. Então, este é o momento, esse é o convite de você realmente dar atenção a essa dor, né? E não fingir que ela não está acontecendo e tentar fazer outra coisa. Existe um momento onde nós vamos agir e fazer muitas coisas, mas o primeiro passo é você dar nome a essa dor, é você ser honesta com você, admitir, ver que esse é o teu alarme tocando. Porque é nesse momento de crise, é nesse momento de transição que a tua alma tá gritando que ela precisa de um basta para poder sobreviver. E talvez esse basta já tenha acontecido há um tempo. Talvez você já esteja doente fisicamente, talvez você já esteja com efeitos psicossomáticos, talvez você já tenha que estar tomando medicação para conseguir lidar com a tua vida. E tá tudo bem, porque nesse momento você tá reconhecendo que você tá no momento de crise, no momento de transição, no momento de dor. E é essa dor, se você der essa importância ao que você tá realizando aqui e agora, que vai te levar à possibilidade de você se reconectar. Porque pensa comigo, se você tá há meses ou anos desconectada, vivendo uma identidade relacional, aonde o outro está em primeiro lugar, o trabalho está em primeiro lugar, e você sempre ali atrás carregando tudo, sobrecarregada, se você não fizer nada com isso, não tem como você se reconectar. Então a reconexão vem a partir dessa dor. E aí eu quero te fazer um convite de pegar um papel e uma caneta e colocar isso, materializar isso que você está sentindo agora. Aonde na sua vida você se esqueceu de você? Nomeie quais são os momentos, quais são as áreas da tua vida aonde você se esquece de você. Vamos começar olhando lá pelo teu emocional. Você consegue se dar apoio emocional? Você consegue ter compaixão da mulher que você é? Ou será que você só se exige, se cobra, se obriga, se pressiona emocionalmente falando? Se sente abandonada, rejeitada? Então avalie. Será que você se esqueceu de você mesma emocionalmente? Como está as tuas relações? Como estão esses momentos de interação com o outro? Será que você acaba muitas vezes dizendo sim quando na verdade você queria dizer não? Será que você não está esquecendo de você nessas relações? Priorizando as relações e não você? Perceba como você se relaciona com os teus filhos, se relaciona se você está num relacionamento, as próprias relações no teu trabalho. O que elas denunciam? Será que elas denunciam que você também está esquecendo de você mesma? E depois, perceba como é que você se sente atuando no mundo. Será que você acabou caindo nesse trabalho por acaso, porque você precisava de recurso financeiro, porque a vida te pedia para arranjar um trabalho, porque foi algo que aconteceu? Ou será que você teve uma escolha intencional sobre o caminho profissional que você queria ter? Muitas vezes isso não acontece.
E isso também é esquecer de você. Quando você não tem nem tempo de pensar, tempo ou condições de pensar sobre que caminho profissional você quer seguir. A coisa vai acontecendo. E se você parar para ver hoje, você vê que talvez também nessa área profissional você se sente desconectada, você não vê sentido, você não vê propósito no que você faz, ou você está extremamente estressada, angustiada, né, querendo fazer outras coisas e sendo barrada, não conseguindo. Então, será que você também não se esqueceu de você mesma nessa área da tua atuação no mundo, do que você faz, de como você contribui com o mundo? Então, anote tudo isso aí. Coloque os sinais dessa desconexão silenciosa que está acontecendo com você, que talvez já esteja se manifestando de diversas formas, mas que muitas vezes, mulher, o que a sociedade, o mundo acaba fazendo e te induzindo é olhar para a ansiedade, olhar para a depressão, olhar para o pânico. Só que isso ainda não é a resposta. A depressão, a ansiedade, o pânico, os efeitos psicossomáticos, a fadiga, né, os transtornos, tudo isso é só o alarme. A gente precisa ir uma camada mais para dentro de você, que é o lugar mais difícil de se chegar nesse momento. Então anote aí, como tá tudo isso? Como que você, a que nível de 0 a 10, o quanto você se esqueceu dentro desses pilares? Com você mesma, né? Com o teu emocional, com o que você quer para você, para tua vida, na tua missão, no teu trabalho, em como você atua no mundo, de 0 a 10, o quanto isso não tá alinhado com quem você é, e nas relações com os outros, o quanto você se esqueceu de você, de 0 a 10. E isso, se você conseguir fazer aquele primeiro passo que eu te falei lá, você vai conseguir ter honestidade de dar a nota da tua sensação. Eu quero que você responda agora pela tua sensação, pelas tuas emoções e não pelo teu racional. Porque o teu racional, mulher, ele já tá super bem condicionado. O que que eu quero dizer com isso? Você já se forçou tanto e se pressiona tanto e se cobra tanto para inclusive ser feliz com tudo isso que você tem, que você não permite muitas vezes que a resposta emocional, a resposta mais verdadeira que vem das tuas sensações ou do teu corpo se manifestar. Então você pensa, não, eu tenho um trabalho ótimo. Eu sou gerente de marketing de uma multinacional. Ah, eu trabalho com gestão de projetos de TI. Ah, eu sou uma empresária. Então, eu tô super bem no meu trabalho. Tenho vários problemas, eu tenho estresse, mas eu não esqueci de mim. Percebe? Porque você começa a responder com a tua mente, com o teu cognitivo, com aquele sistema que só te cobra. Cobra, inclusive, que você esteja bem. Percebe? Então, a resposta que eu tô te provocando a fazer aqui é a resposta que vem do coração, que vem do corpo, daquelas dores e daquelas sensações que muitas vezes você não sabe nem descrever. É ela que tá ganhando espaço agora. É isso que você precisa tangibilizar aí nesse papel agora, dando essa nota para você mesmo, do quanto você se esqueceu nesses 3 pilares, com você mesma, com a tua vida profissional e nas relações com o outro. E aí você vai ver, anotando tudo isso daí, você vai ver o que dentro de você tá gritando. O que dentro de você tá pedindo escuta, tá pedindo acolhimento, tá pedindo pausa. E esse momento que você tá aqui comigo, se você ainda está aqui comigo, é o início dessa tua jornada. Porque é muito difícil, mulher. É ou não é? Você conseguir parar dentro de tudo isso que você está vivendo, de toda essa pressão que você se coloca, de toda essa desconexão que existe. Você conseguir parar para olhar para isso é um grande ato de coragem. E eu falo isso porque eu vivi anos fugindo disso. Eu vivi anos buscando alta performance, buscando
ferramentas para sair desse lugar, para passar por cima. Eu achava que eu ia um belo dia apertar um botão e tudo isso ia sair de mim. E eu lutava, lutava, lutava. Só que eu não lutava a meu favor. Eu lutava contra mim. Eu deixava que toda essa vozinha de crítica, de sobrecarga, de exigência que eu vivi a vida toda, comandar a minha vida e comandar, inclusive, esse processo de dor, de crise, de transição. Então eu me estressava e eu me punia ainda mais. Por isso, o convite hoje, depois desse momento que você está sendo honesta, drasticamente honesta com você, é realmente fazer uma pausa para olhar para isso. Talvez você esteja emocionada nesse momento. Talvez estejam caindo fichas nesse momento. Talvez você esteja agora percebendo o tamanho do buraco que você se colocou sem saber, tentando se ajudar, mas com os mecanismos errados, com a ferramenta errada, sem ajuda. Porque muitas vezes é ou não é, mulher, a gente acha que porque o problema tá na gente e a gente é a gente, então eu consigo me ajudar sozinha. Eu não preciso de ajuda. Só que esse é um dos maiores enganos que a gente pode cometer. Porque na verdade, você tá cheia de dores, feridas, de formas de se defender dessas dores e feridas que te fazem atuar no mundo de uma maneira totalmente, muitas vezes distorcida, disfuncional, que só gera problemas para você, que só gera dores, que só gera momentos difíceis. Então, ser honesta, admitir, nomear e fazer uma pausa e perceber que isso tudo é muito grande, é um grande momento nesse processo de desconexão. É realmente a tua alma criando o espaço para você retornar para você, se assim você desejar. Só que primeiro a gente precisa se escutar, a gente precisa se acolher, pausar aqui e agora para ter a dimensão correta do que está acontecendo com você. O mundo já banalizou demais a depressão, o burnout, a ansiedade, os transtornos de estresse. Você não pode banalizar mais isso. Você não pode se entregar a isso e achar que é normal viver dessa forma. Não é normal e ser honesta com você em relação ao que tá te desconectando, aonde é que você tá se esquecendo de você, é muito importante para que daqui para frente você possa ter mudanças realmente de dentro para fora, que te ajudem, que te acolham, que te tragam melhoria e não mais pressão, mais cobrança, mais, sabe, mais tudo, sobrecarga. Então, comece a se escutar. Hoje é o dia um onde você começa a se escutar, onde você começa a pausar para ver esse lado que normalmente está escondido. E aí a gente quer realmente voltar a se escutar. E esse movimento começou aqui hoje, mas é só o começo. O retorno, ele começa agora, mas ele só acontece quando você, a partir dessa escuta, começa realmente a agir a partir dela. Você começa então a perceber que você precisa de ajuda para sair dessa crise, que você precisa de algumas percepções que talvez você não tenha hoje, que a tua visão de mundo não está te ajudando, que as tuas referências, talvez da tua mãe, da tua família, dos teus amigos, não sejam a melhor referência. E eu sei que muitas vezes a gente faz isso, a gente se apoia em quem está à nossa volta. A gente se referencia por quem está à nossa volta. Mas e se quem está à sua volta muitas vezes também está fazendo a mesma coisa que você? Vivendo no piloto automático, tentando se desviar das crises, ao invés de abraçar a crise, ao invés de nomear a crise, ao invés de ser honesta com esse momento de transição, de dor e de dificuldade que você está vivendo. E se você for a primeira pessoa que tiver que fazer isso
para, inclusive, daqui a algum tempo, reverberar para as pessoas que estão no teu meio. Porque é isso que acontece, mulher, quando você está buscando se reconectar com você mesma, quando você começa a dar a devida importância para o que você sente, o que acontece? As coisas começam a fluir. Você está aqui hoje comigo. Esse é um grande passo em direção a você se reconectar. E as coisas vão acontecendo, os movimentos vão acontecendo, e isso vai fazendo com que você vá saindo deste lugar, se reconectando, se resgatando desses lugares aonde você se esqueceu e de que você passou apenas a sobreviver, e tudo isso vai mostrando para o mundo à tua volta que tem como mudar, que tem como ser diferente. Isso começa a reverberar a tua frequência. Aí sim começa a se tornar melhor, começa a se tornar mais bonita. Você consegue pensar mais positivo, você consegue agir em direção a coisas positivas, a ter uma mentalidade boa de crescimento, de poder viver os teus sonhos, de reescrever como você atua no mundo, profissionalmente, nas tuas relações e com você mesma. Só que a mudança precisa começar em você mesma, com essa honestidade que você encontrou aí hoje, com essa escuta que você encontrou aqui aí hoje. Então, escreve aqui, se você não escreveu no papelzinho, te convido a você partilhar aqui o que você anotou aí, o que você conseguiu ser honesta com você hoje, aí admitir aonde é que você está se esquecendo de você mesma, né? E que nota que você está dando de 0 a 10 para esse esquecimento, para que isso reverbere não só aqui nesse encontro hoje, aonde a gente está começando essa jornada de buscar essa reconexão, mas que você não deixe que isso passe, porque a vida, os teus afazeres, tudo que você tem aí de sobrecarga nas costas vão querer te empurrar para você continuar nesse lugar. Porque funciona, para o mundo lá fora funciona. Muitas vezes você tem, nesses momentos de crise, de transição, de muita dor, você tem comportamentos compulsivos. Então você acaba, às vezes, comprando e gastando em um monte de coisa que você não precisa. Isso favorece o mercado. Você acaba tendo compulsão, às vezes, alimentar. Então, isso também fomenta, né, essa indústria que acaba trazendo um monte de alimentos que não são nem alimentos, né? São dopamina pura, são coisas que trazem droga para o teu corpo. Você acaba muitas vezes reagindo através de comportamentos que vão gerar aonde você vai, por exemplo, tomar as rédeas de algo que não deveria ser seu no trabalho. Então você tem um cargo, você tem uma função, mas você precisa de alguma ação e como você tá nessa dor e você quer resolver e você tá nesse desespero, você vai lá e coloca mais sobrecarga nas tuas costas. Então você resolve o problema dos outros, você salva muitas vezes os outros. E isso é cômodo para o teu meio. Isso é cômodo para o ambiente que você está vivendo. Então, se não for você que vai dar realmente esse olhar de importância para você mesma, eu vou te dizer que ninguém mais vai. E as coisas vão continuar como elas estão, às vezes um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior, mas sempre nessa média, sempre nesse lugar de desconexão, né, de desmotivação, de crise ou de uma transição que nunca acontece, que era para ter sido algo momentâneo, mas que foi se postergando, foi minando a tua autoestima, a tua autoimagem, a tua percepção da vida, de você mesma e das tuas relações. Então, eu estou muito feliz que você tenha chego até aqui com essa honestidade, né? Com essa paciência de ouvir algo que talvez por muito tempo você não queria ouvir. Porque eu te entendo, a gente quer por muitas vezes ouvir, faz isso aqui que vai resolver, faz essa outra diquinha aqui, acorda e faz esse grande ritual aqui de alta performance que isso vai resolver. E na verdade, tudo isso ajuda, ajuda sim, ajuda a colocar o band-aid para você poder sobreviver hoje.
Só que o que eu tô falando com você aqui, mulher, não é sobre sobreviver, é sobre resgatar você e a tua vida. Você sabe por quê? Porque a vida ela não se repete. A gente só tem a chance de viver hoje, aqui e agora. Não tem outra chance. O ontem não vai voltar. Então, é hora de você começar a se acolher, de dar importância para o que você sente, para que você verdadeiramente possa voltar a se reconectar. E dentro dessa jornada que a gente está fazendo, é, esse é o início, esse é o primeiro passo, o pontapé para que tudo isso possa acontecer, para que você saia dos band-aids e comece a vir para o lugar mais profundo, onde a verdadeira transformação pode acontecer. Então, nesse momento que você chegou até aqui, que você teve a paciência com você mesma de ouvir tudo isso, de olhar lá para dentro e cutucar aquilo que normalmente você quer deixar lá no cantinho, que você conseguiu dar um olhar de realidade para você e para a tua vida, eu quero te convidar agora para você fechar os olhos, para a gente ter um momento de assimilação de tudo isso, porque isso é grande, isso pode transformar a tua vida, se assim você desejar. Então, eu quero te fazer esse convite para você fechar os olhos nesse momento, fazer uma respiração bem profunda. Eu vou fazer isso com você aqui. E eu quero que você comece a prestar atenção na tua respiração. A respiração, se você parar para perceber, ela acontece automaticamente. Você não precisa fazer nada para ela acontecer. E essa mesma respiração, ela é a ponte para você fazer o ato de respirar de maneira consciente. Então, ela é a ponte para você sair desse lugar de desconexão e, nesse momento, se tornar mais intencional, mais consciente através dessa respiração. E eu quero que você sinta o teu corpo agora, como se esse ar que você estivesse levando pudesse percorrer todo o teu corpo. Perceba as partes que estão mais ativas, perceba as partes que estão talvez mais pesadas. Encontre no corpo diferentes sensações. Perceba quanto tempo você passa sem olhar para o teu corpo, sem sentir o teu corpo. Apesar do nosso corpo estar em nós, muitas vezes nós fomos condicionadas a viver do pescoço para cima. E esse convite agora, depois de você ter sido honesta com você, de você ter olhado aonde você está se esquecendo de você, é um convite para olhar aonde isso se reverbera no seu corpo. Talvez os teus pés estejam formigando, estejam latejando ou fazendo como se fosse uma coceguinha. Talvez seja as mãos ou qualquer outra parte do corpo. Partes que estão energizadas, que estão despertas, que estão vivas, pulsantes. Talvez agora, depois deste acolhimento, dessa honestidade com você mesma. E também, ao mesmo tempo, você encontra, muito possivelmente, partes que ainda estão pesadas, rígidas, como se fossem ocas. Perceba essa parte, olhe para ela. Essa é a tua dor que se manifesta no teu corpo. Talvez seja um lugar crônico que você sinta nas costas, no peito, no pescoço, na cabeça. Olhe para essa sensação pesada, não fuja dela.
Se for muito difícil, você pode voltar para a sensação positiva, ganhar força ali, para depois retornar para esse lugar aonde você apenas observa esse espaço de dor no teu corpo. Perceba se você pudesse dizer uma cor, que cor você diria que tem esse espaço, essa parte do teu corpo. Qual é a sensação? Que textura isso tem? E diga para essa parte: eu estou aqui agora. Eu te escuto. Eu te aceito como você é. Eu quero te acolher. Eu quero te dar apoio a partir de hoje. Eu quero te dar atenção, porque você é uma parte viva de mim. Você é uma parte importante em mim. Você sou eu. E eu quero me resgatar e te resgatar. Nesse momento, não quero mais negar, fingir que você não está aqui. Quero abrir mão de todo esse mecanismo de fuga, de negação, que faz com que você não seja vista, não seja importante. E eu escolho, a partir deste momento, olhar, cuidar, acolher e ter compaixão de você, dessas dores, disso que eu estou sentindo no corpo agora. Continue respirando, volte a colocar a tua consciência nas demais partes do corpo. E volte novamente para este mesmo lugar. Perceba se houve alguma alteração. E nesse momento, eu quero que você imagine um dos teus lugares, paisagens preferidas. Talvez um lugar na natureza, numa praia, numa floresta, numa montanha. O que fizer mais sentido para você. E nesse lugar você começa a observar tudo aquilo que tem ao seu redor que te toca tanto. O céu, as cores, os sons ao teu redor. Comece a perceber o que isso, ao entrar em contato com esse ambiente, o que você começa a sentir. Como é estar nesse lugar? Como é ser abraçada por esse lugar? Quais são as sensações que você sente ao vir para esse lugar? Então, coloque-se ali como um local de acolhimento, como se você tivesse se abraçando
abraçando todas as tuas dores, todas as partes de você que você se esqueceu por todo esse tempo, que você conseguiu reconhecer. E diga a você mesmo tudo aquilo que você precisa ouvir. Diga que a partir de agora você vai cuidar dessas partes, que agora você vai começar a buscar um caminho de resgate de tudo isso que ficou para trás. Não importa o quão difícil isso seja. Então se abrace, sinta-se abraçada por esse lugar que você tanto gosta, sentindo alegria, compaixão, serenidade, cuidado, cuidado com você mesma, dedicação a você mesma. E vá aos poucos deixando essas sensações tomarem espaço no teu corpo, para que você se sinta acolhida, para que você se sinta olhada, vista, que você é importante, que na verdade você é a pessoa mais importante da tua vida, de onde tudo vibra, de onde tudo nasce, todas as coisas boas só podem surgir a partir de você. Todas as tuas visões, as suas ações, depende de você estar com você, de você se acolher. Vá gravando isso no teu corpo, tornando a inspiração e a expiração mais consciente e vai retornando aqui no teu tempo, no teu momento, sentindo os efeitos dessa prática pequenininha, curtinha, mas que já reverbera. Me deixa aqui nos comentários como é que foi para você pensar, refletir sobre tudo isso e fazer essa prática de integração de você, das tuas dores, agora no final desse encontro. Eu tenho certeza que se você levou a sério tudo que tem aí dentro de você, se você está sendo honesta com você, você está preparada para começar essa jornada. E se você chegou até aqui, se você sentiu o quão poderoso é fazer esse movimento de ouvir a crise como realmente um grande chamado para você se reconectar, eu quero te deixar a oportunidade da gente fazer uma conversa, um diagnóstico para entender aonde você está e mapearmos o que é preciso fazer para que a tua jornada de recuperação de si mesma possa acontecer e você possa voltar a viver e deixar de apenas sobreviver. Então, se você tá nesse momento, deixa uma mensagem aqui abaixo, na descrição dessa aula vai ficar o link para você ter acesso a essa sessão de diagnóstico comigo, para gente juntas desvendar tudo isso que está acontecendo com você e começar uma jornada de resgate para você poder viver a tua vida com propósito, com realização e com muito, muito, muito bem-estar. Então, eu agradeço por você ter estado aqui, por você ter se dado essa chance de começar essa jornada. E eu te espero na semana que vem, às 5h57 da manhã, para a gente continuar esse movimento aqui. E você também pode acessar lá os meus canais no Instagram. Eu sou Ju Loureiro, e também no YouTube, Viva a Vida ao Máximo, para que a gente continue juntas essa grande transformação. Um beijo e até semana que vem.